Então vamos lá, vamos começar. Então nesse módulo 4, para você calcular o MDC e o MC, a primeira coisa que você tem que lembrar é como se faz a decomposição em fatores primos. Então, é imprescindível que para você consiga fazer o MDC e o MC com tranquilidade, você tenha o domínio da decomposição em fatores primos. E antes de tudo, você precisa lembrar quais são os números primos que você pode utilizar. Lembrando, gente, que o conjunto de números primos é um conjunto infinito. Então, não tem condição de você memorizar todos eles. Mas você precisa, pelo menos, gravar os principais, tá legal? Os mais utilizados, que no caso são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. Vocês precisam decorar pelo menos esses principais aí. Como eu disse, o conjunto de números primos, ele é um conjunto infinito. Então, não tem como você memorizar todos os números. Mas eu posso garantir para vocês que no concurso de vocês, 95% das questões que caem algo relacionado a isso, vão trabalhar com esses números primos principais aqui. Para quem não lembra, o que significa ser um número primo? Quer dizer que ele só se divide Então, ó, um número primo é aquele que só se divide por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, o número 2 só dá para dividir por 1 e por 2. O número 3, por 1 e por 3. O 13, por 1 e por 13. O 19. Então, todos esses números que a gente listou aqui são números que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E por isso a gente caracteriza eles como números primos, tá? E agora, qual é a importância desses números primos para a decomposição em fatores primos? Então, o que significa decompor um número? Então, vou botar um exemplinho aqui, começando com um número bem baixo. Lembrando, gente, os alunos que já viram isso, que já entenderam, maravilha. Mas não menospreze a explicação de novo. Aproveita para reforçar e ver se vocês já entenderam. Daqui a pouco eu vou acelerar o ritmo um pouquinho. Mas agora, de início, eu acho importante vocês reverem, porque mesmo quem já viu lá no curso, viu uma ou duas vezes só. Então, é legal reforçar isso aí. Vamos supor que eu quero pegar o número 6 e eu quero decompor ele em números primos. Decompor, eu vi fazendo várias divisões até esse número se tornar 1. Então, decompor um número em fatores primos é eu vir dividindo ele até ele virar o número 1. O problema é que, como o próprio nome diz, ó, eu só posso utilizar nessas divisões os números primos. Então, por isso que é importante você decorar esse conjunto principal aqui, ó, de números primos, porque nessa decomposição em fatores primos, você não pode utilizar outros números. Então, usando as regras de divisibilidade básica, a gente sabe que todo número par dá para ser divisível por 2. E aí você começa a dividir devagarinho. Ó. 6 dividido por 2 e você bota o resultado aqui embaixo. E o número 3, como ele é um número primo, ele só pode ser divisível por ele. Ó. E aí, 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, acabou. Quer dizer que a decomposição do número 6 é 2 vezes 3. E você percebe que é verdade, né? Porque 2 vezes 3 é o número 6. Então, a decomposição é eu descobrir qual é a multiplicação de números primos que gera o meu número inicial. Mas matemática falada não fica muito legal, não. Fica mais confuso. O legal é você ver exemplos, porque com exemplo isso fixa legal na sua mente. Então vamos lá. Vamos pegar um número um pouquinho maior. Vamos pegar, por exemplo, o 18. 18 também é um número par. Então a gente também pode começar dividindo por 2. Aí 18 dividido por 2
dá 9. O 9, ele é um número que dá para dividir pelo 3. E aí, 9 dividido por 3, 3. E 3 é um número primo, só dá por ele mesmo, dá 1. Ó. Então, quer dizer que o 18, ele é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. E a gente, na aula passada, no módulo 3, a gente já viu potenciação, né? E a gente sabe que quando o mesmo número se repete numa multiplicação mais de uma vez, eu posso usar a potência para conseguir reescrever esse número. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a 2. Esse númerozinho aqui em cima do 3, lembra que ele é o nosso expoente. Ô, tio Anderson, para que eu estou fazendo isso? É simplesmente uma maneira da gente reescrever. É simplesmente uma maneira para a gente reescrever, entendeu? O Mariano perguntou aqui, ó, parece que só tem o 2 como número primo par. Tá corretíssimo, Mariano. Isso, inclusive, é uma afirmação. O número 2 é o único número primo que é par. Não existe nenhum outro número primo que seja um número par, tá bom? Então, tá correta a sua observação, meu amigo. Dando aqui um exemplo agora, ó, de um número maior para a gente fazer a decomposição. Vamos supor que eu pegue aqui o 60. Ainda é um número pequeno, mas a gente vai subindo devagarinho. Ó. O 60, como é um número par, toda vez que for número par, vocês já podem começar por 2, galera, é mais fácil, tá? O 30 continua sendo um número par, então, por 2 de novo. E aí, ó, 30 divididos por 2, 15. Ah, posso, filho? Claro. Vou apagar ali, ó. Peraí. Vou reescrever ele. Tá tranquilo que eu já vou botar de novo, ó. Pronto, amigão. Assim, vê se tá melhor assim, fera. Acho que assim ficou melhor, né? Não apagou o 2 ali, né? Então, vamos lá. Com certeza, Mariana. Todos os outros números pares são números compostos. Então, o 2 é o único número par que é primo e os outros são números compostos. Então, todo número que não for primo é um número composto. Legal, muito bom. Excelentes observações, galera. Muito bom. Vou deixar por enquanto aqui o quadrinho de mensagens, que por enquanto não vai me atrapalhar. Depois eu tenho que deslocar ele, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aí, voltando para o nosso exemplo 3. Eu tinha botado aqui no exemplo 3 o 60, né? Então, vamos lá. Vamos fatorar o 60 dividindo por 2, que é o número par da 30, por 2 de novo, dá 15. 15 a gente vê que dá para dividir por 3, né? Está na tabuada de 3. E o 5, por ser um número primo, só dá por ele mesmo. Ó. Ah lá. A partir do momento que eu divido tudo até chegar no 1, quer dizer que eu já fiz a minha decomposição em fatores primos. E essa daí é a decomposição. Tio Anderson, eu preciso, no final, botar em forma de potência? Na verdade, não. Você só precisa botar em forma de potência se você vê que a questão precisa. A princípio, eu não queria que você se preocupasse muito com essa ideia de potência. Daqui a pouco vai chegar questões que a gente vai ter que se preocupar mais com isso. Então, vamos devagarinho. Então, olha só. Como aqui o 2 se repete 2 vezes, se a gente quisesse colocar isso em forma de potência, seria 2 elevado a 2 vezes o 3, que é uma vez só, vezes o 5, que é uma vez só. Então, escrever na forma de potência, gente, é só uma maneira de abreviar a expressão. Porque tu imagina que eu tivesse aí 5 números 2 repetidos. Eu não ia ficar escrevendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, fica muito desgastante, até porque pode não ter espaço na prova para fazer isso. Então, a potenciação é uma maneira de encurtar a escrita de multiplicações de números que são iguaizinhos, tá bem? Então, vamos lá. Exemplo número 4. Aí eu já vou enlouquecer de vez aqui, ó. Já vou pirar o cabeção logo para ficar bonito, ó. Vou botar, sei lá, 2.600. Pronto.
Eu quero que você perceba que o tamanho do número não faz a menor diferença. É claro que tem números que vão ser bem chatos. Por exemplo, se for um número múltiplo de 29, de 31, são números um pouquinho mais chatos de você perceber. Mas você tem que vir devagar, não tem jeito. Isso daqui é treino. Por mais que vocês entendam bem a ideia, você só vai ficar bacana nisso se você treinar. Essa é uma parte da matemática que você entende até com certa tranquilidade. Vocês vão ver que, mesmo quem nunca viu isso, só na aula de hoje você vai conseguir pegar de boa, pelo menos uma ideia superficial. Agora, se não praticar, vai cair no esquecimento, porque é uma matéria que você nunca viu, tá? Então vamos lá. Aqui, como 2.600 é um número par, a gente pode começar por 2. E aí vai ficar 1.300. Matia, eu tenho que fazer esse cálculo de cabeça assim, igual você fez? Eu não sei, não. Não precisa, galera. Quem não consegue dividir, ó, podia tranquilamente ir lá num cantinho e dividir por 2. Só que aí, eu não vou mentir para vocês. Nesse momento, quem sabe fazer conta mais rápido tem uma certa vantagem. Então, é legal que vocês treinem cada vez mais tabuada, por exemplo. Faça cada vez mais divisões o mais rápido que você puder. Mesmo que você vá fazer no cantinho da folha lá, não tem o menor problema, é melhor do que você errar. Às vezes o aluno não faz porque fala assim, eu não preciso, eu já tô suficiente nisso, entendeu? Mas não tem necessidade, você acaba perdendo, economizando tempo, mas errando, tá bom? Mas se abreviar dá para fazer uma conta, dá sim, tranquilamente. Dá para fazer uma conta se abreviar sim. Aí, ó, no caso, o 1.300 a gente vai dividir por 2 de novo, por ser um número par, ó. Vai ficar 650. E aí, dividindo por 2 de novo. Tá vendo? Porque quando você sabe fazer de cabeça, você tem vantagem. Porque, olha só, imagina, só aqui eu já tenho 3 números grandes. Quem não consegue fazer esses cálculos de cabeça, já teria que ter montado 3 divisõezinhas lá. O que não é problema, porque o importante é você acertar. Só que você perderia mais tempo, por exemplo. Então, se você não consegue fazer cálculo de cabeça, não se preocupa. Mas é legal que você vai treinando cada vez mais. Eu vou cobrar isso de vocês, mas é legal toda vez que você estiver fazendo qualquer questão de matemática, não pega a calculadora, não fica consultando nada, tenta você fazer sozinho o mais rápido possível. Você precisa saber a tabuada de cor. A gente vai fazer, né? Quando a gente voltar para o presencial, a gente vai fazer competições de tabuada lá, que é importante. Parece uma coisa boba, mas realmente a tabuada sozinha, sem você ter esses conceitos mais difíceis, não adianta nada. Porque a prova de vocês é uma prova mais sofisticada. Mas se a gente conseguir unir esses conceitos que vão um pouquinho além, com justamente você saber a tabuada de uma forma mais rápida e mais dinâmica, aí vocês vão ficar fera, vão ficar ninja, porque você vai conseguir fazer uma questão difícil com cálculos cada vez mais rápidos, tá bom? Mas enquanto você não tiver tranquilidade, relaxa. Podem fazer no cantinho, é melhor do que você fazer de cabeça e errar, tá bom? Aí vamos lá, 650 por 2 daria aqui 325, ó. Aí agora tem um problema, né? Porque não é mais um número par. Mas aí, a regra de divisibilidade por 5 diz para a gente o quê? Que todo número que termina em 0 ou em 5 dá para dividir por 5. Que é justamente o caso aí, ó. Como esse número termina em 5, quer dizer que eu posso dividir por 5. E aí, 325 divididos por 5 daria 65, que continua terminando em 5, ó. Então, eu posso dividir por 5 de novo. E essa divisão dá 13. E olha a importância de gravar a tabela de números primos, gente. O 13 é um número primo. Então, eu não vou nem ficar pensando, porque o único número que pode dividir um número primo é ele mesmo. Aí, cheguei no número 1, ó. Acabou. Se eu quisesse representar isso em forma de potência, a gente faria aqui, ó. O 2 aparece 3 vezes. Então, fica 2 ao cubo vezes o 5 aparece 2 vezes. Seria 5 ao quadrado, que é o nomezinho do 2, vezes 13. Lembrando que, por enquanto, a gente escrever em forma de potência
é só estética, tá? Não tem ainda uma finalidade muito interessante para você. Então, eu só queria que tivesse revisado contigo essa ideia de decomposição. Tá, deixa eu iniciar aqui esse módulo 4, avançar um pouquinho na teoria, que aí, de repente, no finalzinho da aula, eu volto nessa questão do módulo 3. Valeu, Mariano? Só não deixa eu esquecer, não. Antes da aula terminar, me pergunta isso aí para a gente não deixar para lá, valeu? Então, vamos lá. Como a gente já revisou aí essa decomposição em fatores primos, agora a gente vai ver como que a gente calcula o MDC de mais de um número. Por quê? A decomposição em fatores primos ela é muito legal, mas ela só serve para um número individual. Quando eu falo de MDC e MMC, eu estou falando de decomposição de fatores primos de mais de um número. Então, vamos lá. O MDC é o máximo divisor comum. Quer dizer que eu quero descobrir o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. O legal dessa matéria é que eu vou ensinar para vocês a fazer do mesmo jeito, o MMC e o MDC. Então, já vai poupar um trabalhão de vocês, tá? Então, vamos lá. Olha a questão número 1, aqui eu estou na primeira página do capítulo 4, tá? Quem tem a apostila na mão aí, me acompanhando, é a primeira página do capítulo 4. Questão número 1 pede para a gente calcular o MDC entre 20 e 30. Você vai fazer muito parecido com o que a gente fez aqui nos exemplos, ó. Só que aí você tem que fazer os dois ao mesmo tempo, ó. Você vai precisar fazer a decomposição dos números simultaneamente. Mas, tio, como é que eu faço isso? Igualzinho o que a gente fez nos exemplos, ó. Clica na minha tela 2 vezes, amigão. Procura aí a minha figurinha na tela e clica na minha 2 vezes, que ela fica aparecendo para você direto. Vê se você consegue voltar a ver, João. Beleza, nada, meu irmão? Então, vamos lá. Aqui, ó, você tem números pares. Então, a gente pode começar dividindo por 2. Então, vamos lá, ó. 20 divididos por 2 dá 10. E 30 divididos por 2 dá 15. Gente, isso daqui é uma coisa muito importante, ó. Quer ver a besteira que eu ia fazer aqui, se desse mole, ó? Vamos supor que aqui eu dividi o 20 por 2 deu 10, e aí eu venho aqui, ó, e escrevi o 30 de novo. Se eu fizesse isso, eu ia cometer um erro muito grande. Por quê? A regra da matemática diz o seguinte: toda vez que um número dá para ser dividido, é obrigatório que você divida ele. Você não pode escrever um número aqui que você vai dividir e você não dividir todos os que der. Então, como o 30 dá para dividir por 2, é obrigatório que você divida, tá? Aí, ó, 30 divididos por 2, 15. Aqui, ó, o 10 ainda é um número par. Então, eu posso continuar dividindo por 2, ó. 10 divididos por 2 vai dar 5. Só que agora sim, ó, o 15 não dá para dividir por 2. Quando não dá para dividir, a gente só repete. Pronto, ó. Agora, como aqui tem números que dão para dividir por 3, por exemplo, que o 15, ó, dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir por 3. O 5 não dá para dividir por 3. Toda vez que não der para dividir, eu repito o número. É bem simples. 15 divididos por 3 dá 5. Ó. E agora ficou bem fácil, né? Como o 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. O cálculo, gente, acaba quando todo mundo vira 1. Enquanto todo mundo não virar 1, você não pode acabar o cálculo, tá bom? E agora eu vou falar uma coisa que na escola a professora vai falar que não é. Mas eu quero que você entenda o seguinte: no colégio, a professora está pensando na didática dela, o que é mais fácil para ela fazer para uma turma inteira. No concurso, se você seguir o ritmo da escola, você não consegue terminar a prova, porque as questões têm um nível de dificuldade muito maior. Então, apesar de eu estar falando para você, quando você estiver no colégio, faz o que a professora está mandando, mesmo que você saiba que não tem diferença.
como é o que eu vou falar aqui. Ó. Eu vou escrever uma frasezinha aqui. Ó. A ordem dos fatores na decomposição não faz diferença. Ah, tio, como assim? Eu vou explicar para você o que isso aqui quer dizer. Olha só. Preste atenção nessa frasezinha aqui. Eu estou falando isso porque eu sei que na escola a tua professora vai falar isso para você. Tem que fazer a decomposição do menor para o maior, que não está errado. Está certo. Só que, na verdade, quando ela fala que tem que fazer, não precisa, não tem que fazer nada. Você pode fazer na ordem que você quiser. Ó. Quer ver? Eu vou pegar a mesma decomposição que eu fiz do 20 e do 30 e eu vou fazer ela toda de novo. Ó. Ué, tio, mas para que se você fez? Justamente para te mostrar que a ordem que você usa não faz diferença. Lembra que eu te disse que um número, quando termina em 0 ou em 5, dá para ser divisível por 5. Então, eu poderia aqui começar a minha divisão por 5, tranquilamente. Aí vai ficar, ó, 20 divididos por 5 dá 4. E 30 divididos por 5 dá 6. Lembra que sempre quando der para dividir, eu sou obrigado a dividir. Agora, ó, eu vejo que eu tenho números pares. Então, eu vou por 2. Ó. Aí, 4 divididos por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu vi aqui que tem o númerozinho 3. Então, eu vou dividir por 3. Ó. Como o 2 não dá para dividir, eu repito. E 3 dividido por 3 dá 1. Agora, só falta eu dividir esse número 2 aqui, ó. Que dá para dividir por ele mesmo. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E o outro já é 1, a gente repete. E aí eu quero que você preste atenção justamente no que deu em cada um. Olha aqui, ó. Olha só. Ó, aqui você tem 2 número 2. Aqui também, ó, 2 número 2. Aqui você tem o número 3. Então, aqui também você tem o número 3. E aqui você tem o número 5. E aqui você também tem o número 5. Então, quer dizer que não faz a menor diferença se você começa de um número grande, depois volta para um pequeno, depois volta para um grande de novo. A única coisa que é legal de você fazer na ordem é que fica mais bonitinho. Só isso. Mas, quando a professora da escola falar para você que você precisa fazer na ordem, ela só está falando isso porque, como vocês estão numa turma grande, ficaria difícil para ela ensinar na ordem que vocês quiserem. Até para corrigir a prova ficaria mais difícil. Mas eu estou te dizendo que no seu concurso, você pode fazer a ordem que você quiser. E eu só falo isso porque, às vezes, por exemplo, você aqui podia ter percebido que dá para dividir por 5. Aí você ia botar o 5 aqui. Aí depois você ia ver que dá para dividir por 3. Só que aí o número não ia seguir uma ordem. Aí você ia ficar todo preocupado achando que você errou. Então não precisa se preocupar. A ordem não faz a menor diferença. Tá bom? Beleza. Vou apagar isso aqui porque isso aqui só foi uma observação. Tá? Lembrando que eu estou gravando a aula todinha. Depois que a nossa aula acabar, eu vou postar para vocês lá. Então, quem quiser vai poder assistir ela toda de novo quantas vezes for preciso. Eu até aconselho que vocês façam isso. Amanhã é domingo, você não está fazendo nada, então pegue e assiste a aulinha de novo. Ah, tio, mas é uma aula grande, são 2 horas. Eu sei, mas para você passar, exige sacrifício, né? Não tem jeito. Então, é um sacrifíciozinho que você faz um ano, mas com certeza vai valer a pena, tá bom? Então, vamos lá. E agora? Lembrando que a gente quer que calcule o MDC. O que eu faço agora com esses números aqui, hein? Gente, para você calcular o MDC, quer dizer que você só vai pegar os números, presta atenção nisso. Eu vou até digitar aqui para você visualizar legal. Ó. Para o MDC, devemos pegar os números somente que divide ambos os termos. Usei até uma linguagem um pouquinho difícil, me desculpe, mas eu não sei falar mais simples que isso, tá? Então, quer dizer que eu quero só os números que dividiram todo mundo. Por exemplo, ó, esse número 2 aqui, eu quero ele. Por quê? Porque ele dividiu o 20 e o 30. Então, ele dividiu todo mundo. O número 2, eu já não quero, ó. Por que você não quer ele, tio Anderson? Porque o número 2, ele dividiu o 10, mas não dividiu o 30.
E eu acabei de botar aqui para você que a regrinha de MDC, eu pego somente os que dividem todo mundo. Aqui, ó, o número 3 eu também não quero, ó, porque ele só dividiu o 15, mas não dividiu o 5. E esse número 5 aqui eu já quero, porque ele dividiu todo mundo. Depois que eu circulo aqueles que dividiram todo mundo, aí fica bem fácil, porque o meu MDC simplesmente é a multiplicação desses números. Então, no caso, o MDC do 20 e do 30 vale 10. Olha como é que o cálculo é fácil, gente. Claro que é uma novidade para você, mas olha como você viu um exemplinho só, mas eu acredito que você já tenha conseguido entender, ó. Mas como eu te falei, matemática é exemplo. Então a gente vai para o próximo exemplo, tá bom? Então vamos seguir, vamos devagarinho. Na apostila, não sei se todo mundo está com a apostila na mão aí, se você olhar na primeira página, na apostila, está te ensinando um cálculo muito mais complicado. Por quê? Porque a apostila eu fiz ela bem completona. Mas eu não quero que você olhe o que a apostila está falando por enquanto, senão você vai ficar perdido. Vai ser informação demais para você. Fixa do jeito que eu estou te ensinando, porque eu estou simplificando bastante as coisas aqui, tá bom? Então, vamos já para os exercícios, ó, já para você ver como as coisas são fáceis. Então, exercício 1.1, vou botar aqui para vocês, pode ficar tranquilo. Tio, deixa eu copiar. Não precisa, gente, porque eu estou gravando o vídeo, você depois pode fazer tudo de novo, tá? É o módulo 4, sim. Tá aqui em cima, ó. Ó, deixa eu selecionar ali para vocês verem. Aqui, ó, módulo 4, tá bom? Da apostila de matemática. Então, vamos lá. Então, quem está preocupado em copiar, não perde tempo, gente. Por favor, não perde tempo copiando. Lembra que essa aula está sendo gravada. Você vai poder depois, se quiser, vir parando em questão por questão para tu anotar tudo. Agora eu preciso que você me dê atenção. Senão eu estou falando aqui e você está copiando no caderno. E às vezes, o que eu falo em um determinado momento é mais importante do que tudo que você escreveu. Então você vai ter uma apostila bonitona, mas não vai ser eficiente, tá bom? Então, mesmo aquela galera que gosta de copiar, fica com a mão nervosa, né? Relaxa. Vocês depois vão ter tempo para fazer isso quantas vezes você quiser. Agora, preste atenção em mim aqui. Olha o que a questão 1 fala dos exercícios. Ó, determine o MDC entre o número 120 e 85. E olha lá, eu quero te mostrar que você vai passar até a gostar dessa matéria, de tão facinha que ela é. Porque não muda nunca. Ela é muito legalzinha de fazer. Você tem aquele baque de início, porque você nunca viu, né? Mas logo depois tu vai ver que não tem mistério. Então vamos lá. Eu te disse que a ordem que a gente multiplica aqui não faz, que a gente divide, não faz diferença. Então, como eu vejo que o 120 é um número par, vou começar por 2, porque sempre é mais fácil, né? O 2 é um número muito legal. Então vamos lá. 120 por 2 dá 60. E aqui 85, ó. E aí, como 60 é um número par, eu posso ir por 2 de novo, que dá 30. E o 85 não dá, eu continuo repetindo. Lembra, toda vez que o número não der para dividir, não tem problema, é só você repetir ele. O 30 é número par, então eu divido por 2 de novo. Ó. 30 por 2, 15, e aí dá 85. Agora, como eu vejo que eles têm final 5, eu vou dividir por 5 logo, porque, de novo, recapitulando, a regra de divisibilidade por 5 diz para a gente que todo número que termina em 0 ou em 5 dá para dividir por 5. E aí, ó, 15 divididos por 5 dá 3. E 85 divididos por 5 dá 17. Ó. E aí aconteceu uma coisa bem interessante. A gente caiu em 2 números primos, né? O 3 só dá para dividir por ele. Então, 3 dividido por 3 é 1. E o 17 eu repito. E, de novo, ó, olha a importância de você ter gravado a tabelinha inicial dos números primos. Senão você ia ficar perdido ali, achando que dá para dividir o 17 por alguém, tá? E o 17 só dá para dividir por ele mesmo. Aqui já era 1. 17 por 1 dá 1 mesmo. E agora, como ele quer o MDC, lembra que a regrinha do MDC é a gente só pega
os números que dividem todo mundo. Então, vamos lá. O número 2 não dividiu todo mundo, ó, porque o 85 eu repeti. Esse 2 aqui também não dividiu todo mundo. E esse 2 aqui também não dividiu todo mundo. Então, eles não me interessam. Agora, esse número 5 aqui, ó, dividiu os dois, o 15 e o 85. Então, ele eu quero. O número 3 dividiu só o 3, então também não me interessa. E o 17 dividiu só o 17, então também não me interessa. Quer dizer que nesse caso aí, como eu circulei um número só, o MDC é somente esse próprio número. Então, toda vez que você circula apenas um número que dividiu todo mundo, o MDC é apenas ele. Tio, mas aí eu tenho uma dúvida. E se por acaso nenhum for divisível pelos dois? Toda vez que você não conseguir circular ninguém, o MDC vale 1. Então, toda vez que você olhar aqui a decomposição e nenhum deles, por acaso, dividiu todos, quer dizer que o MDC é o número 1. Tá legal? É legal você memorizar isso, tá? Vamos para a questão 2 da nossa apostilinha, ó. Vou apagar aqui de novo, repito. Não fique preocupado em copiar. Eu estou gravando tudinho para você. Vai ser um vídeo bem grande, mas eu posto já já, assim que acabar a aula. Então você vai poder rever hoje de tarde, se você quiser, de noite, amanhã. Vai ficar eterno lá para você. Então você pode ver quantas vezes você tiver necessidade, tá? Agora, olha que legal que apareceu aqui na questão 2, galera. Ele já pede o MDC, só que agora, ó, são de 3 números. Ué, tio, mas dá? Vou contar um segredo para você. Não existe limite. Eu posso pedir o MDC e o MC de quantos números eu quiser. Não é muito comum aparecer mais do que 3, tá? No concurso de vocês, eu nunca vi aparecer mais do que 3 números. Mas isso não quer dizer que não possa. Poder pode, tá bom? O que o concurso de vocês faz para ficar mais difícil? Ele bota só 3 números, igual esses daqui, só que botam números muito maiores. Por exemplo, eles botam 480, 620, 785. Então, é nesse ponto que eu falo. Se você tem uma tabuada bem treinada e você consegue fazer cálculo de divisão e multiplicação com tranquilidade, você já tem uma vantagem bem legal. Então, quem por acaso tem dificuldade em cálculo, não precisa se preocupar. Isso daí não é nenhum problema. Eu vou te ajudar nisso. Mas eu já também gosto de ser bastante sincero com vocês, porque se o tio falar assim, ah, não saber fazer conta rápida, não tem problema não. Problema não tem. Mas se você souber que te ajuda bastante. Tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai fazer o MDC de 3 números e você vai ver que não tem a menor diferença. Tá bom? E aí, de novo, eu peço para você prestar muita atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Preparatório de concurso, eu tenho a liberdade de ensinar alguns macetinhos para vocês. Só que aí eu vou falar bem nítido aqui para você. E preste atenção no que eu estou falando. Esse macete que eu vou te ensinar agora, você só pode usar no curso e no concurso. Você não pode usar na escola, senão a professora vai te dar 0. Vou falar de novo, hein? Esse macetinho que eu vou ensinar aqui agora, do MDC e do MC, você só pode usar no curso. Na escola, não. Tá bom? Então, vamos lá. Tio, então, o que você vai ensinar? Não é melhor você não ensinar? Eu não posso, porque, como eu te falei, o teu concurso bota números grandes. E esse é um macete que vai te ajudar muito no concurso. Quando você percebe que os números que você quer fazer o MDC, todos eles têm final 0, galera. Todos eles têm final 0. Quer dizer que eu posso dividir por 10, ó. E por que isso aqui é um macete? Porque o 10 não é um número primo, ó. Quer dizer que o 10 eu não poderia utilizar. Então, eu vou até escrever aqui, ó. Macete, cuidado. A gente só está podendo fazer isso porque a gente está no curso.
tá bom? Na escola, se você fizer, a professora vai te dar um 0 gigante. Então, não use. O ideal é que na escola você nem comente, para tu não fazer besteira de acabar usando isso, tá? Finge que você não sabe. Tu sabe que você pode usar, mas na escola você deixa quieto, tá bom? Então, esse macetinho aqui, você pode usar toda vez que os teus números terminam em 0. E por que que isso é legal? Porque isso já vai diminuir bastante os números, ó. O 40 divididos por 10 vai dar 4. O 100 divididos por 10 vai dar 10. E o 120 divididos por 10 vai dar 12. Olha que maravilha, gente. Você tinha 40, 100, 120, do nada virou 4, 10 e 12. Por isso que esse é um macete tão legal. Mas você só pode usar quando todo mundo terminar em 0. E aí você segue normalmente, ó. Vamos lá. Como aqui tem número par, eu vou por 2, ó. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. 12 por 2 dá 6. Continua tendo um número par, ó. Então a gente vai por 2 de novo, ó. 2 por 2 dá 1. O 5 não dá, eu repito. 6 por 2 dá 3. Agora eu vou dividir por 3, ó. O 1 já é 1 mesmo. O 5 não dá para dividir por 3, a gente repete ele. E o 3 dividido por 3 dá 1. E aí a gente agora vai dividir por 5 para finalizar a brincadeira, né? 5 divididos por 5, 1. E o 1 repete. Todo mundo virou 1, quer dizer que o meu MDC acabou, né? Só que aí, para dar a resposta, eu preciso circular os números que dividiram todos. E o 10 é o meu primeirão, né? Porque eu só pude usar ele porque ele dividiu todo mundo, então eu não tenho nem dúvida de que o 10 vai estar no meu MDC. Esse número 2 aqui também, ó, porque ele também dividiu todos os termos. Esse daqui não, porque esse daqui só dividiu o 2 e o 6. O 3 também não, porque só dividiu o 3. E o 5 também não, porque só dividiu o 5. Então, quer dizer que a gente pode afirmar que o MDC desses três números aí é 10 vezes 2, que no caso vale 20. Olha que fácil, galera. Percebeu que não tem diferença se você faz a decomposição de um termo, de 2 termos ou de 3? É do mesmo jeito. E eu quero justamente que você sinta essa equivalência. Não faz a menor diferença se você está fazendo 1, 2 ou 3 números, tá? A questão 3, ela já é uma questão maior. Eu vou fazer também, vou resolver todas as questões aqui que der nesse tempo de aula, tá bom? Pode falar. Olha só, eu tenho meio que uma dúvida. Pode Na falar, meu verdade, bem. olha só. Se tiver só um número, só que ele termina em 0, pode usar o 10 ou precisa ter mais de um número? Precisa ter mais de um número, porque você só pode usar o macete do 10 quando for questão de MDC e MMC. E não existe fazer MDC ou MMC de um número individual. Então, você só pode usar o macetinho do 10 se você estiver fazendo o MMC e o MDC de mais de um número, tá legal? Uhum. Beleza? Foi uma pergunta excelente, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos seguir. Então, vou apagar aqui o número 2 e vamos para a questãozinha número 3. Questãozinha número 3 são 3 letrinhas, né? E agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, só para você ver que não tem muito mistério. Ó. Aquele que é o MDC do 25 e do 120, ó. E aí você vai muito de boa, né? Aqui eu vejo que o 120 é um número par, então eu vou por 2. O 25 eu repito. 120 por 2 é 60. Aí eu vou por 2 de novo. O 25 não dá, eu repito novamente. Lembrando que se você quisesse começar por outro número, pode também. Ah, tio, o 25 dá para dividir por 5. Eu podia começar por 5? Podia. Lembra do início da aula que eu te falei? Que a ordem não faz diferença, não muda nada, tá bom? O 60 divididos por 2 dá 30. Por 2 de novo, você repete o 25. E aí vai dar 15. Agora, por 2, ninguém tem mais, né? Mas eu sei que o 15 e o 25 dão para dividir por 5, ó. E aí, 25 por 5 dá 5. 15 por 5 dá 3. E aí, agora eu vou por 3, ó. O 5 não dá, eu repito. 3 por 3 dá 1. E por último, 5 por 5 dá 1.
e 1. E aí a gente aqui vai encerrar o nosso MDC. Só que eu preciso agora circular, né? O 2 não serve, porque só dividiu 120. O 2 não serve só porque dividiu 60. E esse 2 não serve porque dividiu só o 30. O 5 serve porque dividiu os dois, né? O 3 também não serve e o 5 também não serve. Então, só um 5 é que vai ser a resposta do meu MDC de 25/120. Olha que tranquilo, galera. E você já está aprendendo aí matéria de 5º para 6º ano. Ó. Muita tranquilidade. Vamos lá, fazer o MDC triplo agora, para você ver de novo que não tem diferença. Nesse caso aí, eu não vou poder usar o nosso macete do 10, porque o 45 não tem o 0. Então, você só poderia usar se todos os 3 tivessem o 0, tá? Então, eu vou começar por 5 dessa vez, ó. 30 divididos por 5 dá 6. 45 por 5 dá 9. E 100 divididos por 5 dá 20. Legal. Agora, como tem número par aí, eu vou por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 9 divididos por 2, eu repito o 9, porque não tem como. E 20 divididos por 2 dá 10. E aí tem número par, a gente vai por 2 de novo. Ó. O 3 não dá, eu vou repetir. O 9 não dá, eu vou repetir. 10 divididos por 2, 5. E agora eu vou por 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. O 5 não dá, eu repito. Por 3 de novo. Aqui vai dar 1, 1 e repete o 5. E por 5, finalmente, todo mundo chegou no 1. Então, quer dizer que aqui o nosso MDC acabou, né? Agora é só a gente vir circulando, ó. O 5 dividiu todo mundo, então a gente quer. O 2 não dividiu todo mundo. Esse daqui também não dividiu. Esse também não dividiu. Esse também não dividiu. E esse também não dividiu, ó. Então, essa resposta, por coincidência, também acaba sendo 5. Isso daí é uma coisa bem legal, ó. Não quer dizer que porque eu tenho mais números, que o meu MDC vai ser maior. Isso não tem nada a ver. Pode ser ou não. É indiferente, tá? E a letra C, a última da questão 3, ela eu já enxergo logo de cara. Quando a gente vê esse número com 0, a gente já fica até feliz, né? Porque a gente já sabe que pode usar o nosso macetão. E aí vai ficar, ó, 14, 21. Lembra, galera, para quem não sabe, você dividir por 10 é simplesmente tirar o zerinho do final. Tá legal? Então, dividir por 10 é só você tirar o 0 do final. E agora eu vou por 2, ó, que vai dar 7 e o 21 não dá, eu repito. Aí eu vou por 3, porque eu já vi que dá para dividir por 21. Por 7 e 21 por 7 dá 7. E 7 só dá para dividir por 7, que é número primo, né? Por 1 e por 1. Vou falar uma coisa importante que eu não comentei. Tio, por exemplo, e se aqui no lugar do 3, vamos supor que aqui no lugar do 3, eu quisesse colocar o número 5, eu posso? Não. Ué, mas ele também não é número primo? É. Mas você só pode colocar um número se ele dividir pelo menos alguém. O 5 ele não divide nem o 7, nem o 21. Então, você jamais poderia colocar um número que não divide pelo menos um deles, tá bom? Não precisa dividir todos, mas tem que dividir pelo menos alguém. E aí, acabou aqui o MDC, que a gente vai circular. O 10 dividiu todo mundo, o 2 não, o 3 não, e o 7 sim, ó. Então, quer dizer que o nosso MDC vai ser 7 vezes 10, 70. Olha que coisa fácil, galera. Olha que beleza. Então, com isso, você já sabe descobrir o MDC de quaisquer 2 números. Tá legal? De novo, vou repetir. Na apostila, tem explicações muito maiores do que isso. Mas eu não quero que você dê atenção para ela nesse momento agora. Senão você vai se confundir. Só quero que você use exatamente da maneira que eu te ensinei. Quando você tiver mais craque nisso, aí eu vou ampliar um pouquinho com você, para você ter um entendimento legal. Mas para o concurso não faz a menor diferença, tá? Então, qualquer outra explicação que tiver na apostila, fora essa que eu estou dando aqui, você pode ignorar. Eu estou te falando isso com tranquilidade, porque foi o tio que fez a sua apostila. Tio, se você não vai usar, por que você colocou? Eu vou usar.
Só que eu só vou usar mais para frente, quando você já estiver num nível mais tranquilo. Porque tem muitas coisas que eu vou falar aqui que é desnecessário para você. É legal, por exemplo, para você entrar sabendo. Se você passa para o colégio militar, é legal, por exemplo, você já ir sabendo disso. Então faz uma diferença legal, mas no caso, se não for nesse momento agora, não tem necessidade, tá? O Joãozinho fez uma pergunta aqui, ó. Tio, se eu colocar o 7 para 1 antes de virar o outro, faz diferença? Não, não faz nenhuma diferença, tá bom? Não tem nenhum problema. A única coisa que você não pode fazer é esquecer de dividir se der. Você tem que ver se dá para dividir, porque você não pode repetir o número se der para dividir ele, tá bom? Isso que você tem que tomar cuidado. Então fica bem atento nisso. Agora a gente vai dar um saltozinho um pouquinho maior e a gente vai entender agora como funciona um problema de MDC. Por enquanto, a gente estava fazendo cálculos puros de MDC, né? Calcula MDC, descubra MDC. Então, agora eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar na seção. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Já tem informação demais, né? Já não tem mais necessidade de deixar isso aqui. Ó, a gente está na seção 1.1.1. E aí a gente vai fazer a questão número 5. Que a única coisa que o tio deu mole na hora que eu fiz essa apostila é que eu não coloquei número nas páginas. Mas na apostila 2 eu vou resolver esse problema. Porque se eu tivesse o número numa página, era mais fácil de você me acompanhar aí, tá? Então vamos lá. Questão 5. Olha como, tio, como que isso cairia no concurso para mim? Ele ia falar assim, calcule o MDC? Até poderia falar, mas ele poderia deixar isso subentendido para você calcular. E olha aí, ó, essa foi uma questãozinha que caiu no CAP UERJ. Então olha como é que vai ser fácil, galera. Olha só, Dona Geni é uma excelente costureira. Para fazer um certo vestido, ela utilizará 3 tecidos. Então vai ter um tecido de 12 metros, um de 30 metros e o outro de 18 metros. Legal. Sabendo que Dona Geni precisa, e aí que é o negócio, eu preciso que você memorize isso, ó. Cortá-los em pedaços do mesmo tamanho e o maior possível, ó. Toda questão, galera, que vocês verem que vem escrito isso aí, ó, cortar em pedaços iguais e do maior tamanho, dividir em pedaços iguais do maior tamanho, distribuir em quantidades iguais do maior tamanho. Isso de cara é uma questão de MDC. Toda vez que você vê uma frasezinha escrito dessa maneira, isso de cara te garante que ela é uma questão de MDC. Então, olha o que ele pergunta na letra A. De que tamanho ela deve cortar esses pedaços? E o tamanho do corte vai ser justamente o MDC entre cada um desses tecidos. Então, se eu fizer o MDC entre eles, eu vou ter o tamanho do corte. Ué, tio, mas por que eu vou ter? Lembra que MDC significa máximo divisor comum. Se eu estou achando o número que divide eles ao mesmo tempo, então eu estou achando o pedaço que eles podem ter. Então vamos lá, vamos fazer o MDC. Ó. Por 2 vai dar 6, 15, 9. Por 2 de novo, 3, 15, 9. E agora eu posso por 3, que vai dar 1, 5 e 9. Por 3, 1, o 5 não dá, repete. E 1, e finalmente por 5, todo mundo vira 1, né? Só que a gente só vai pegar os que dividem todos ao mesmo tempo. Então, ó, esse 2 aqui a gente quer, esse daqui não, porque só dividiu o 6. O 3 a gente quer, né? Esse daqui não, porque só dividiu o 3, e o 5 não. Quer dizer que o nosso MDC, ele é 2 vezes 3. Quer dizer que cada pedacinho, galera, vai medir 6 metros. Olha
Que questão fácil do CapUERJ, olha só. Então, cada pedaço mede 6 metros. Só que aí ele perguntou uma letra B. Qual o total de pedaços? E aí você vai ver que tem muita lógica. Ó. Se o tecido branco todo mede 12 metros, e eu quero saber quantos pedaços vai ter, se eu pegar 12 e dividir por 6, que é o tamanho do nosso pedaço, eu vou descobrir que o meu tecido branco vai me dar 2 pedacinhos. Se eu pegar os 30 metros do tecido amarelo e dividir por 6, que é o tamanho do nosso pedaço, eu vou descobrir que o tecido amarelo vai gerar 5 pedaços. Se eu pegar 18 metros do tecido azul e dividir pelo pedaço, que vale 6, eu vou descobrir que eu vou ter 3 pedaços de azul. Como ele quer o total de pedaços, a gente vai somar as três quantidades de pedaços, né? Muito fácil. Então, eu vou ter que, após os cortes, eu vou possuir 10 pedaços de tecido. Então, o MDC me deu o tamanho do corte, o tamanho do pedaço, e pegando cada tamanho, dividindo pelo pedaço, eu achei quantas partes eu vou formar. Então, aí é um problema que já é do teu concurso, caiu no CapUERJ de 2014, se eu não me engano, e tu vê que é um nível super simples, ó. Você acabou de aprender MDC e você já está vendo uma questão do teu concurso. Olha só que legal. Isso é para mostrar para vocês que a prova de vocês pode até ser difícil. Quem falar que é fácil é mentira. Mas se você aprende direitinho o que você precisa, você consegue fazer de boa, com tranquilidade. Ó. Vai até começar a tirar onda, porque você vai saber num nível muito maior. Pode falar. Pode repetir que eu não entendi direito a B? Posso, meu bem, claro. Olha só. Quando a gente fez aqui o MDC, a gente achou o tamanho do pedaço. Então, olha só. O MDC, ele dá pra gente o tamanho do pedaço. Então, o MDC, ele me dá o tamanho do corte, o tamanho da divisão. Então, cada pedacinho, um pedacinho de tecido vai medir 6 metros. Só que olha o que ele fala, ó. O tecido branco, ele tem um total de 12 metros, ó. Só que se cada pedacinho mede 6, vê se você concorda que eu posso fazer 2 pedacinhos de 6 aqui, ó. Um de 6 e outro de 6 aqui, ó. Não é verdade? Agora, se eu pegar o amarelo, eu vejo que o amarelo mede 30 metros, ó. Ele já é maiorzão, né? Mas, como cada pedacinho que eu descobri tem que valer 6, eu posso fazer aqui, ó, um de 6, outro de 6, outro de 6 e outro de 6, ó. Quer dizer que o pedacinho amarelo, ele dá para eu fazer 5 pedacinhos de 6, já que ele mede 30 metros. E o azul tem 18 metros, ó. E eu consigo fazer aqui um pedaço de 6, outro pedacinho de 6 e outro pedacinho de 6. Se você parar para prestar atenção, essas repartições que eu fiz aqui é exatamente as divisões que eu efetuei. Quando você pega o pedaço total e divide pelo tamanho do pedacinho que você encontrou no MDC, você determina quantos pedaços eu formo. Olha aqui, o tecido branco deu 2 pedaços, que foi exatamente o que a gente achou no primeiro. O tecido amarelo deu 5 pedaços, que foi exatamente o que a gente achou no segundo. E o tecido azul deu 3 pedaços,
que foi exatamente o que a gente achou no terceiro. Legal, Catarina? Tranquilo? Consegui Boa? entender. Ficou fácil? Quando não entender, pergunta mesmo, galera. Participar é muito legal. É por isso que a gente está fazendo aula ao vivo. Senão eu só mandava um vídeo para vocês. A aula ao vivo é legal que vocês podem justamente participar, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência, hein? Então, o MDC, vocês entenderam, não tem nada diferente disso, galera. O MDC vai ser sempre a mesma coisa, tá bom? Ah, outro detalhe, vocês só vão fazer da apostila as questões que eu passar. Lembra que aí tem questões de nível mais avançado, que eu não quero que você se preocupe agora. Então, nesse primeiro momento, você só vai fazer as questões que o tio falar para vocês fazerem. Então, vamos lá. Questão número 8. Ó. Vamos fazer de novo. Eu quero que você perceba que é a mesma bobeira o tempo todo. Você vai rezar para cair isso na sua prova. E eu vou te dar aqui um comunicado. MDC e MC já são duas questões certas do seu concurso. Então, você aprender legal essa ideia que eu estou te passando aqui hoje, quer dizer que você já acertou duas questões da prova com tranquilidade. Você já tem duas questões do Colégio Militar, já tem duas questões do Pedro II, já tem duas questões do CAP, já tem duas questões do Newton Braga. Na verdade, Newton Braga tem até mais. Newton Braga de MDC e MC cai em 5 questões. Então, essa é uma matéria que tem uma importância muito grande para a gente, tá? Olha só como é que você vê que o texto vai mudar, mas é a mesma coisa, ó. Mari, minha tia Elza é uma ótima costureira e para fazer um vestido, ela separou 3 pedaços de tecido. Tem uma bobeira, ó. Um azul de 20 metros, um verde de 18 e um amarelo de 32. Mas a princípio tu não sabe o que é, né? Só que aí ela fala assim, ó. Ela precisa cortar esses tecidos em um mesmo pedaço no maior possível. Olha lá, ó. Essa é a nossa frase-chave, né? Falou em cortar, dividir, repartir, distribuir no maior pedaço possível. De cara, é uma questão de MDC. Então, eu já vou começar, antes de qualquer coisa, nem vou ler mais nada. Nem quero ler mais nada por enquanto. Eu já vou começar calculando o MDC desses 3 números aí. E aí você vai, ó, por 2 dá 10, 9 e 16. Por 2 de novo, ó, 5, 9, 8. Por 2, 5, 9. Esse vai ser o MDC mais longo. Por 2, 5, 9, 2. Por 2, bem chatinho. Quando vocês estiverem mais craque nisso, eu vou ensinar vocês a economizarem tempo nisso aqui, mas agora eu não posso. Você só pode economizar tempo quando você já estiver bem. Não existe economizar tempo se você acabou de aprender, tá, gente? Então, por enquanto, eu prefiro que vocês continuem perdendo um pouquinho de tempo nisso. Quando vocês estiverem tranquilo, tirando onda, todo mundo sabendo fazer de letra, aí eu vou te ensinar a economizar mais um tempinho nisso, tá? Por 5, vai dar 1. Por 9 não dá, a gente repete. Por 3 vai ficar 1, 3 e 1. Quase usou o quadro todo aí, né? Por 3, 1, 1 e 1. Como você já sabe, a gente só pega os que dividem todo mundo. Então vamos lá. O 2 a gente quer. Esse daqui não, porque não dividiu o 9. Esse daqui não, esse daqui não, esse daqui não. O 5 só dividiu o 5, o 3 só o 9 e o 3 só o 9. Então pronto, né? Quer dizer que a medida do pedaço vale 2 metros não. Nesse caso aí é 2 centímetros, tá bom? E aí a meia bobeira, ó. Na letra B ele perguntou quantos pedaços eu vou obter. Eu te ensinei que é só você pegar aí, ó, o tamanho do tecido azul e divide pelo tamanho do pedaço que você encontrou. Quer dizer que no tecido azul você vai ter 10 pedaços. Você pega o tecido verde e divide pelo tamanho do pedaço. Vão dar 9 pedacinhos. E você pega o tecido amarelo e você divide pelo tamanho do pedaço. E dão 16 pedaços. Como ele quer o total de pedaços, você só somar todo mundo, né, galera? Aqui tu vai ter 19 com 16
35 pedaços, tá bom? Tem alunos que fazem o seguinte, ó. Eles pegam os 3 tecidos, somam e dividem pelo pedaço. Pode fazer isso? Pode, mas eu acho melhor você não fazer. Por quê? Por exemplo, Pedro II e Colégio Militar são prova de múltipla escolha. E na maioria das questões, eles pedem para você marcar a alternativa correta. Aí vai assim, ó, letra A. Ele vai ter 3 pedaços azuis. Letra B. Ele vai ter 15 pedaços verdes. Então, ó, nas alternativas, pode muito bem aparecer as cores separadas e não todas juntas. Então, se você somar tudo e dividir pela quantidade, tudo bem, você vai achar o 35 igualzinho. Mas você não vai achar a quantidade de pedaços de cada cor. E dependendo da questão, pode ser importante também. Então, eu prefiro que você faça separado, porque às vezes você vai acabar economizando tempo à toa e vai precisar fazer a divisão separada de qualquer maneira. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos tocar o barco, porque tá bom demais isso, hein? Tá muito fácil. Olha aqui, ó, questão número 9. De novo, uma questão de MDC. Caramba, tio, mas de novo não chega, não? Não, porque quanto mais você vê, mais fera você fica. Eu quero que vocês não tenham dúvida em acertar essa questão. Olha só, uma piscina de plástico. Agora o texto mudou completamente, ó. Azul tem 160 litros. Oi, 160, ó. 640 litros. Legal. E uma amarela tem 480 litros. Tudo bem, até aí pode ser uma infinidade de problemas, né? Pode ser multiplicação, divisão, potência, qualquer coisa, não sei, vamos ver. Sabendo que para minha festa de aniversário, eu terei que encher essas 2 piscinas ao mesmo tempo, que para isso eu usarei a maior vasilha possível. Olha só, galera, olha como é que o textinho é um pouco diferente, mas ele quer dizer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar uma vasilha e eu quero encher elas ao mesmo tempo, na maior quantidade possível. É a mesma coisa que se eu estivesse falando que eu quero dividir essa piscina em pedaços. Então, encher elas ao mesmo tempo, usando a maior vasilha possível, é a mesma coisa que falar que você está dividindo as piscinas em pedacinhos. Então, isso caracteriza que é uma questão de MDC. E aí você, de cara, nem pensa 2 vezes, já pega logo o 640 e o 480. Então, vocês perceberam que você tem que ficar muito ligado no texto, né? Tem que estar muito atento. Olha lá, olha o nosso macetinho aqui, ó. Essa daqui é uma questão do Pedro II, na época que ele era discursivo ainda. Para quem não sabe, hoje em dia o Pedro II é múltipla escolha, mas ele já foi uma prova discursiva igual o CAP, tá bom? Como os dois terminam em 0, a gente divide por 10, ó. Vai ficar 64, 48. E aí, por 2, 32 e 24. Por 2, 16 e 12. E como você continua com o número par, você vai por 2 de novo, ó. 8 e 6. Por 2, 4 e 3. Por 2. Chega a ser até um pouquinho chato, né? Mas quando fica chato é bom, porque quer dizer que você já entendeu. E por 3, 1 e 1. Maravilha. Agora a gente vai circular apenas os que dividem todo mundo, né? Ó, o 10 dividiu todo mundo. Esse 2 também. Esse 2 também. Esse 2 também. E que beleza. Esse daí que não falta é número, hein? Esse daqui também, ó. Esse não, esse não, esse não. Então, o nosso MDC, nesse caso aqui, foi o maior até agora que a gente fez, né? Vai ser a multiplicação de todo mundo, ó. E aí, 2 vezes 10, 20, 40, 80, 160. Quer dizer que a minha vasilha tem que possuir 160 litros. E ele pergunta, quantas vezes eu vou precisar encher essa vasilha para que as 2 piscinas fiquem completas?
Aquela mesma brincadeira de quantos pedaços eu vou ter, né? Pega a primeira piscina e divide pelo tamanho da vasilha. 640 dividido por 160 vão dar 4 vezes que eu vou ter que encher. E pega a outra piscina e divide pelo tamanho da vasilha. Quer dizer que eu vou ter que encher 3 vezes para poder completar a piscina. E aí a gente soma. Ó. Quer dizer que eu vou ter que usar a minha vasilha 7 vezes para poder encher as 2 piscinas. Olha só, galera, 3 problemas de MDC que o texto muda, mas que para você o modo de resolução é exatamente o mesmo. Tá legal? Então eu quero que vocês sintam bastante tranquilidade para fazer isso, porque não é difícil, tá? Agora vamos lá. Mas, da mesma maneira que tem o MDC, a gente tem o MMC também. Pô, tio, tava tão bom, eu achei que eu estivesse entendendo, agora já vem mais coisa nova. Eu não sei se você lembra, mas no início da aula, eu falei que o legal dessa matéria é que o jeito que eu tô te ensinando, na verdade, eu já tô te ensinando a fazer os dois de uma vez só. Ué, é? É. Olha como é que você vai fazer o MDC. O MMC, perdão. Você começa igualzinho o MDC, ó. Pega os dois e vamos decompor. Então, o modo de fazer é exatamente o mesmo, tá? Lembrando, todas as questões que eu estou fazendo aqui estão na apostila de vocês, tá bom? Aí, ó, tio, aqui eu posso usar o macete do 10? Pode sim. Usar o macete do 10, ó. Por 10 aqui dá 4 e 10. Aí, por 2, dá 2 e 5. Por 2, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Pronto. Agora que é a questão. No MMC, você pega quem? E a resposta são todos. A diferença do MMC é que você não vai pegar só quem dividiu todo mundo. Isso é o MDC. No MMC, você vai multiplicar todos os números. Então, o meu MMC vai ser o 10 vezes 2, vezes 2, vezes 5. Que no caso aqui, o meu MMC vai dar, ó, 10 vezes 2, 20, vezes 2, 40, vezes 5, 200. Então, o MMC de 40 e 100 é 200. Olha que fácil. Então, se você entendeu como se faz o MDC, você já sabe fazer o MMC. A única diferença é que no MDC você pega somente aqueles que dividem todo mundo. E aí que você não pode se confundir. E no MMC você pega todo mundo. Ó, mais um exemplinho. Questão número 2. Ele quer o MMC do 30, 75 e 150, ó. E a gente vai partir da mesma ideia. Só que, ó, não tem zero em todo mundo. Então, eu não posso usar o macete do 10 dessa vez. Mas como eu estou vendo que eles terminam em 0 e em 5, eu vou utilizar o 5. Ó. 30 divididos por 5 dá 6. 75 por 5 dá 15. E 150 por 5 a gente tem o 30. Ó. Agora tem número par, eu vou botar o 2. Vai dar 3, 15 e 15. Agora eu vou por 3, que vai dar 1, 5 e 5. E por último, 1, 1 e 1. E aí acabou o nosso MMC, ó. E você já sabe que o MMC você multiplica todo mundo. Então, ó, é só você vir multiplicando todo mundo. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. E 5 vezes 30, olha lá, pronto, ó. O nosso MMC é 150. Olha que maravilha, galera. Olha como uma matéria que você nunca viu na vida passa a ser fácil a beça, desde que você pense nela de uma maneira bem simples. O macete é esse, matemática não tem o menor objetivo de dificultar a tua vida. Quando o professor explica matemática complicado demais, quer dizer que ele não entendeu ainda que a matemática é para ter soluções simples, não para ter soluções complexas. Tá bom? Vamos continuar, ó.
Questões 1.2.1. Mais 3 MMC para você frisar bem. Eu quero que você fique fera, sem nenhum tipo de problema, tá? A aula tá travando, pode ser a recepção da sua internet. Mas aí, olha que bacana. Mesmo que dê uma travadinha, por quê? Por mais que a internet de quem está gerando tenha um potencial alto, às vezes a rede pode estar oscilando, tanto a minha aqui quanto a de vocês em casa. Afinal de contas, são praticamente 12 casas totalmente diferentes, tá? Então, você pode ficar tranquilo que a aula está sendo toda gravada. Então, você depois pode assistir ela com tranquilidade, tá? Em relação à internet, não tem muito o que eu fazer, tá bom? Por isso que é legal, por isso que eu decidi começar a gravar as aulas, porque aí qualquer probleminha desse técnico que aconteça, vocês sabem que não tem problema, que você depois vai poder ver com nitidez lá bem tranquilo no YouTube, tá bom? Então vamos devagarinho, eu vou continuar aqui, vou falar um pouco mais pausado, tá bem? Mas pode ficar despreocupado que assim que a aula acabar, eu vou liberar o áudio, vou liberar o vídeo para vocês, e aí vocês podem ficar assistindo com bastante tranquilidade lá, porque no YouTube vai carregar com muita rapidez, tá bom? Então vamos lá, devagarinho, ó. Exercício 1.2.1, questão número 1, ó. Ele quer o MMC entre 60 e 140. Então, ó, vamos lá. A gente começa decompondo os dois, né? E aí já começa com uma notícia boa, porque ele tem final zero nos dois números, né, galera? Então, a gente já pode usar o nosso macete, né? Dividindo por 10. O nome do canal do curso, o nome do canal do YouTube é Curso Pressão Online. Mas pode ficar tranquilo que eu vou mandar o vídeo direto pro grupo de vocês. Não se preocupa não, tá bom? Mas quem quiser, por acaso, entrar lá e assistir, inclusive lá tem o vídeo de potência e de radiciação do capítulo 3, tá bom? Vou digitar aqui, porque tem aluno, pode ter aluno novo que não tenha visto ainda. O canal no YouTube do curso é Curso Pressão, sem o tio, né? Online, tá bom? E lá tem vídeo de MMC, né? Tem também, tem vídeo de MMC sim, tá? Mas eu acho que no caso, para vocês, o MMC, MDC desse vídeo aqui que eu vou gravar da aula de vocês é melhor do que o de lá. Porque o de lá é um vídeo muito curtinho. Eu acho que esse daí tá melhorzinho, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando. Então, quem quiser entrar lá no curso, lá tem os vídeos que já foram gravados, tá? Por que eu não falo muito de você entrar no YouTube? Porque lá não tem vídeo só da turma de vocês. Tem vídeo de todas as outras turmas, então vocês podem ficar um pouco perdidos. É por isso que eu falo que vocês não precisam se preocupar, porque eu sempre divulgo todos aí no canal do curso. Então, assim que a nossa aula acabar, eu vou mandar para vocês tanto o vídeo dessa aula gravado, e eu acabo também botando logo embaixo dele os outros que eu já gravei para vocês poderem assistir, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Por 10 dá 6, 14. Aí por 2, 3 e 7. Por 3, 1 e 7. Por 7, 1 e 1. E aí tu sabe que o MMC é só multiplicar todo mundo, ó. 10 vezes 2 é 20, 20 vezes 3 é 60, e 60 vezes 7, 420 é o nosso MMC. Agora aqui já é o número mais enjoado, ó. 230 e 1.600, olha que legal. Também, de novo, ambos terminam em 00. Então, eu posso dividir por 10. Vai ficar aqui 23 e 160. E aí eu vou por 2, vai dar 23 e 80. Por 2, 23 e 40. Deixa eu aumentar a nossa retinha aqui, que vai ser uma decomposição maior. Por 2, 23 e 20. Lembrando, tá? O concurso de vocês vai querer usar número grande, porque você está percebendo que essa não é uma matéria difícil.
Então, para compensar isso, ele vai botar números chatos de você dividir, números grandes. Então, você não pode ter medo de fazer um MDC ou um MMC grande, tá legal? E aqui o 23 eu usei porque ele é um número primo, ó. Então, só pode dividir por ele mesmo. Esse MMC ficou bem chato, porque ele vai ser gigantesco, né? Mas vamos lá, não tem jeito. Não adianta a gente chorar. Vai ficar, ó, 10 vezes 2, 20. Vou botar até devagarinho para você não se perder. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 2, 320. 320 vezes 2, 1.600. E aí agora vai ser 1.600 vezes 23. Tio, ele era vezes 5, não era vezes 2. E é verdade, o tio tá sem óculos, não tá enxergando nada aqui. Mas eu botei vezes 5, ó. Aqui, vezes 5, ó. Ó, de novo, ó. Eu vou circulando para vocês verem, ó. 10 vezes 2, deu 20. Aí 20 vezes 2, deu 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 2, 320. Aí agora sim, ó. 320 vezes 2, 1.600. E aí, 1.600 vezes 23, não é inteligente você fazer de cabeça, tá? Não faça. Mas aí, olha o que você pode fazer. Você não precisa fazer com os zeros. Você pode primeiro multiplicar só o 23 pelo 16 sozinho. Então vai ficar, ó, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4. E 2 vezes 16 dá 32, ó. Então aqui fica 3, 6, 8. E aí você vem e só completa com os dois zerinhos do final, ó. E aí o teu MC fica 36.800. Olha que número gigante. É isso que o concurso de vocês fazem. Eles, para dificultar um pouquinho, eles botam cálculos que vai gerar um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque se o cálculo é mais trabalhoso, a chance de você errar também aumenta, tá bom? E aqui, ó, ele pede o MC entre 100 e 240, que é muito tranquilo, né? Já é um número até mais fácil que o anterior. Por 10 aqui, a gente vai ficar com 10 e 24. Por 2, 5 e 12. Por 2, 5 e 6. Por 2, 5 e 3. Por 3, 5 e 1. E finalmente por 5, 1 e 1. E aí, de novo, tu vem multiplicando todo mundo, ó. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 240. Vezes 3, 240. E 240 vezes 5, 1.200. Claro que você pode fazer essa continha com calma, não precisa fazer rápido assim. Eu só não estou fazendo tão devagar para a gente não perder muito tempo com conta de multiplicação, tá bom? Então você percebeu que não tem nenhuma diferença entre fazer o MMC ou o MDC. É exatamente o mesmo processo. A diferença é que no MDC você só pega os que dividem todo mundo. E no MMC você multiplica tudão. Questão número 10. E agora eu vou te mostrar como é que é um problema de MMC. Ó. Olha como é que funciona um probleminha de MMC. E você também vai identificar que é MMC pelo texto. Então, da mesma maneira que você viu aquele macetinho do texto, que você percebe que é MDC, também tem o macetinho do MMC. Ó, em uma rodoviária, um ônibus passa de 30 em 30 minutos. Uma van passa de 45 em 45. E uma moto passa de 20 em 20. Galera, só de você ver isso aqui, ó, de 30 em 30, 45 em 45, 20 em 20. Gente, isso é ideia de múltiplos. E o MMC é justamente mínimo múltiplo comum. Então, só de você olhar isso aqui, você já sabe de cara que é MMC. Mas tem uma parte da frase que reforça mais isso ainda. Ó.
Sabendo que os 3 acabaram de partir, daqui a quanto tempo eles vão... Eita! Daqui a quanto tempo eles vão se encontrar novamente? Essa parte da frase é que é a confirmação master, ó. Toda vez que você vê, daqui a quanto tempo vai acontecer novamente? Daqui a quanto tempo vai encontrar novamente? Daqui a quanto tempo vai comer tudo novamente? E sempre é problema de MMC, galera. Olha que beleza isso. Se você memorizar a parte do texto que indica o MDC e a parte do texto que indica o MC, você já vê uma questão dessa de cara. É legal até você começar na prova por essas questões. Então vamos lá, ó. A gente vai fazer o MC de 30, 45 e 20. Ó. Fazendo a decomposição aí, por 2 vai ficar 15, 45 e 10. Por 2 de novo vai ficar 15, 45 e 5. Por 3 fica 5, 15 e 5. Por 3 de novo, 5, 5 e 5. E por 5 fica tudinho 1, né? E aí é só a gente multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 2 quer dizer que eles vão se encontrar novamente daqui a 180 minutos. Olha que fácil, gente. A única coisa que vocês têm que estar atento é na pergunta. Porque eu poderia muito bem falar assim, ó. Daqui a quantos segundos eles vão se encontrar novamente? Aí você teria que pegar aqui essa resposta final e multiplicar por 60. Porque cada 1 minuto equivale a 60 segundos, tá? Então, se por acaso ele quiser saber quantos segundos eles vão demorar para se encontrar, você faz o cálculo normalzinho com os minutos e no final você vai e multiplica. Isso daqui daria 10.800 segundos. Tio, mas eu deixo em qual? A questão aqui ela não falou nada. Então, a princípio, seria minutos. Eu já estou te deixando alerta para segundos, porque poderia acontecer. Tá bem, gente? Tranquilo? Bem fácil, né? Seja problema de MDC ou seja problema de MMC. Essa daqui foi uma questão que também caiu na CAP da UERJ. Olha que moleza, ó. Já tá a primeira questão que você vê e tu já tá vendo questão do próprio concurso. Olha que coisa legal. Só para você acreditar que é fácil. Dá para você fazer com tranquilidade. E com isso, a gente encerra a explicação inicial, tá? Do módulo 4. Lembrando que eu te falei que tem alguns artifícios ainda nesse módulo que eu não vou te ensinar agora. Por quê, tio? Porque não adianta eu jogar tudo em cima de você e você não aprender nada. Então, eu prefiro ir em dosagens pequenas. Isso que eu te ensinei hoje é o fundamental. É o masterzão mesmo. É o que me interessava. Então, o restante, você não vai se preocupar. Você vai fingir, por enquanto, que não tem nada. Tá bom? Tranquilo? A Julinha veio me perguntar aqui se ele quisesse saber as horas. Ah, Julinha, excelente pergunta, meu bem. Se em vez de ele perguntar em segundos, se ele quisesse saber em hora, aí eu já tenho que entender o seguinte. 1 hora tem 60 minutos. Então, eu teria que dividir por 60 e não multiplicar. Aí dariam 3 horas. Tá bom? Tranquilo? Então, de minuto para segundo, você multiplica por 60. E de minuto para hora, você divide. Eu vou até fazer uma tabelinha aqui para vocês. Ó. Você tem hora, minuto, segundo. Ó. Aí, de hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, multiplica por 60 também. De segundo para minuto, divide por 60.
e de minuto para hora, divide por 60 de novo. Se vocês gravarem essa tabelinha, vocês não vão ter nenhuma dificuldade em transformar unidade de tempo. E o Colégio Militar, o Pedro II e o CAP, o Newton Braga nem tanto. Mas esses três adoram muito botar questão de unidade de tempo. Então é legal que vocês realmente fiquem bem fera nessas características de mudança de tempo, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês as questões que eu quero que vocês façam na apostila, tá? Então vocês só vão fazer as questões que eu passar aqui para vocês, galerinha, tá? Não se percam. Então olha só, eu vou tirar essa explicação aqui para botar bem estruturadinho o que eu quero que vocês façam, ó. Então no módulo 4, nos exercícios de aprimoramento de nível 1, vocês vão fazer questão 1, questão 2, três, vou dar todas que eu quero aqui, ó. 6. As que eu não pedi, não façam, tá, gente? Por favor, hein? A número 8, letra A. Preste atenção aqui, ó. Número 8, só a letra A. Número 8, letra A, ó. Não façam as outras. Por quê? Porque você não sabe ainda, tá bom? Você não sabe, então deixa quieto. Questão número 13. Não, isso é para casa, não é para agora não. Eu já estou colocando, porque como a nossa aula tem mais 20 minutinhos só... Tio, Oi. é 1.1.1 ou é 1.1? Aqui, Não, esse daí são os de nível 1. Vai na parte que tem essa parte aqui amarela do nível 1, ó. São exercícios de aprimoramento. Nesse caso, não é nenhum dos pontos, não. São dentro dos aprimoramentos. Deve ser uma das últimas páginas do módulo 4. É mais fácil você vir de trás para frente. Vai para a última página do módulo 4 e vem voltando. E aí tu vai procurar esse nível 1 em amarelo, grandão escrito. Ah, tá. Encontrei. Isso. É que eu falei, eu dei mole. Eu fiz a apostila de vocês e eu esqueci de botar página. Mas na próxima apostila eu vou corrigir isso. Aí vocês já vão marcando aí na apostila para vocês saberem direitinho quais que é para fazer. Show, Mariano. Vou até tirar essa tua dúvida lá, cara. Só terminar de botar o dever de casa. E aí eu tiro a tua dúvida nessa questão do módulo 3, tá bom? Vou anotando aí, ó, pra gente poder treinar bastante, ó. Olha que beleza, gente. Eu também vou pedir para você fazer algumas do nível 2 já, ó. Então, nível 2, questão 1. Questão 2. Pode fazer todas que eu vou corrigir uma por uma na aula da semana que vem, tá bom? Questão número 4. Só as que eu tô pedindo, hein, gente? Se vocês forem tentar fazer as outras, vocês vão sentir dificuldade, porque eu não ensinei para vocês. Ué, tio, mas a gente não tem que saber, não? Não. Para o concurso, isso que eu já ensinei, vocês já estão tirando onda. O restante que eu vou ensinar para vocês é além, é um conceito à parte, tá? É só para vocês ficarem fera nisso.
Questão 12. Haja trabalhinho, hein? Que beleza. Vou anotando todas aí, ó. Claro que alguma dessas questões, galera, você vai precisar utilizar um pouquinho de lógica, tá? Vai ter que ter uma interpretaçãozinha, mas isso faz parte do nosso treinamento mesmo. Aí, ó, vai ter expressãozinha, questão 21. Eu aconselho vocês a fazerem um pouquinho cada dia, para não acumular muito serviço, tá? Então, vão fazendo bem devagarinho, para vocês não acumularem demais, porque não tem necessidade. Show de bola, só essa daí. Então, o dever de casa que eu vou querer, já para a semana que vem, é isso aí, ó. Eu vou até pegar essa imagem aqui e jogar lá no grupo de vocês já, porque aí todo mundo fica ciente do dever de casa. Se por acaso esquecer, já sabe que tá lá na foto para vocês não esquecerem, tá bom? E tem no final do vídeo que eu vou mandar para vocês assim que a gente encerrar nossa live aqui, tá? Então, o Mariano me pediu a explicação do módulo 3 da questão 6. Então, deixa eu entrar lá, Mariano. Mariano, mas é a parte da matéria ou é algum nível? Nível 1, nível 2, nível 3? Só me tira essa dúvida aí, meu amigo. Aprendeu com a tia Teteca, isso aí. É verdade. Mariano, só preciso que você me diga, filho, é a questão 6 de qual parte? Se é da parte da explicação ou se é da parte dos níveis? Acredito que deve ser da parte dos níveis, né? É o número 6 da parte de números primos e compostos, tá? Deixa eu ver. Tio, acho que é a parte do dever de casa. É, porque tem vários números 6 aqui. Sem página, até eu fico meio perdido, tenho que confessar para vocês. Eu dei um mole muito grande. Eu quis fazer essa apostila com tanto carinho para vocês que eu acabei esquecendo desse detalhe super importante. Ah, mas eu acho que eu já achei aqui, beleza. Primos e compostos, legal. É a questão que tem as bolinhas, né, Mariana? Ah, show, maravilha. Então já encontrei ela aqui. Espera aí, deixa eu minimizar aqui esse... Deixa eu subir aqui com isso para ficar melhor. Eu abri coisa demais aqui, acabou dando uma travadinha. Voltou agora. Vamos lá. Então, a questão número 6 do módulo 3, isso, tá, galera? A urna abaixo possui bolinhas numeradas. Que aqui a gente está vendo, né? 32, 4 e 11. Calcule todos os resultados possíveis para duas dessas bolinhas e classifique em primo e composto. Então, vamos lá. Ele quer que a gente junte de duas em duas. Então, eu posso juntar, por exemplo, o 32 mais 4, que dá 36. Poderia juntar também o 32 mais 11, que dá 43. E poderia ter juntado também o 4 mais o 11, que dá o 15.
Esses são os únicos 3 pares que a gente pode formar. Só que ele quer que a gente ainda classifique se é primo ou se é composto. E aí, como é que a gente vai ver? O 36, ele é um número que dá para dividir por 2, por 6, por 12, por 18. Então, com certeza, ele não é um número primo. Ele é um número composto. O 43, ele faz parte, sim, do nosso conjunto de números primos. E o 15 não, né? Porque o 15 dá para dividir por 3 e por 5 também. Então, aí você tem, ó, composto, primo e composto por 36, 43 e 15. Tá legal, gente? Tranquilo? Tio, pode deixar meio tempo com a sua mãe aqui para eu corrigir? O quê, meu bem? Não entendi. Pode deixar meio aqui só um tempo para eu poder aqui corrigir? Pode, pode. Eu vou deixar aí. Corrige aí para mim. Tá legal. Eu vou aproveitar que tem 10 minutinhos e eu vou relembrar mais um detalhe para vocês ainda de decomposição em fatores primos. Tio, uma coisa. Vale. Eu fui ver na questão 7, não tinha nenhum que a gente marcasse com um certo. Questão 7. Pode ser, não tem problema não. Pode ser tudo errado, não tem nenhum problema. Ele só quer que você classifique, não quer dizer que é obrigado a ter algum correto, entendeu? Pode ser que todos estejam errados, sim. Tio, eu coloquei tudo como se fosse errado, porque eu achei. Tá ótimo. Então combinou com o do Pedrinho aí, né? Que ótimo. Vamos lá. Eu quero lembrar vocês agora, nesse finalzinho de aula, bem rapidinho, como que a gente encontra os divisores de um número. E a gente vai utilizar para isso também a decomposição de fatores primos. Olha como que a decomposição é importante para vocês, hein? Tu vai utilizar isso aí o teu ensino fundamental inteiro, até o 9º ano. É claro que lá vai ser muito mais fácil para você, mas isso não quer dizer que é menos importante. Às vezes a gente confunde uma coisa ser fácil com não ser importante. E essa é uma das coisas fáceis que tem uma importância absurda, principalmente para matemática, tá? Então vamos supor, gente, que eu quero encontrar quais são os divisores do número 20, por exemplo, ó. Ah, tio, isso daí é fácil, eu falo de cabeça. É 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Eu vou falar para você, maravilha, parabéns. Aí eu pergunto 2.648. Aí lascou, né? Aí já era. Então, a matemática você tem que botar o seguinte na tua mente. É legal você saber fazer alguns procedimentos de maneira rápida, usando a lógica, mas você sempre tem que pensar o seguinte. Se o número for maior, eu sei fazer? Não, não sei. Então, é melhor você aprender do jeito certo, que vai ser o que eu vou te ensinar agora, e também é uma matéria nova para vocês, que vocês não têm tanto costume assim, tá bom? Então, você vai começar, de novo, decompondo o seu número, ó. Simplesmente decompondo. Agora, uma coisa é verdade. Para encontrar os divisores, decompor na ordem fica mais fácil. Então, no caso de divisores, decompor na ordem certinha facilita a brincadeira, tá, galera? Então, vamos lá. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. E por 5 dá 1, ó. Pronto. Fiz a minha decomposição. E aí, tio, e agora? Aí, você vai pegar e vai botar uma outra retinha do lado dessa que você fez. E você vai escrever o número 1 lá em cima. Por quê? Porque o número 1, ele é o divisor universal. Assim como na multiplicação o 0 é o múltiplo universal, na divisão o 1 é o divisor universal. E aí agora você vai fazer o quê? Você vai multiplicar cada valor. Então eu vou pegar esse número 2 aqui, ó, e eu vou multiplicar pelo número 1. E eu vou botar bem do ladinho dele aqui, ó. Sempre tem que botar do ladinho, galera. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Pronto, ó. E aí eu vou pro próximo. Também vou botar do ladinho dele aqui, ó. Só que não tem necessidade de você multiplicar o 2 pelo 1 de novo. Eu sempre tenho que multiplicar, gente, pelos que estão em cima dele.
Então, ó, tio, mas o 1 tá lá em cima. É, mas se você fizer 2 vezes 1, vai dar 2 de novo. Não precisa. Mas eu preciso fazer 2 vezes 2, eu não posso esquecer. E aí agora eu venho pro número 5, ó. E vou botar do ladinho dele de novo. Agora o 5, como eu não multipliquei pelo 1 ainda, ele eu vou começar lá do início, ó. 5 vezes 1, 5, vírgula. 5 vezes 2, 10, vírgula. 5 vezes 4, 20. Então, eu não sei se você percebeu, mas você sempre vai multiplicar por todos os números que estão acima dele. Como acima do 5 você tinha o 1, o 2 e o 4, eu multipliquei 5 por 1, por 2 e por 4. Ó. Como acima desse 2 aqui, eu só tinha o 1 e o 2, eu só multipliquei o 2. Ó. Vou botar um outro, então, os divisores de 20, é simplesmente 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E como é um conjunto, tem que vir entre chaves. Vou botar um outro exemplo só para ficar legal. Fica tranquilo que se na próxima aula eu precisar ver isso, a gente revê isso, tá? Não tem problema não. Só estou mencionando porque isso aqui é uma informação importante. Se eu pedisse, por exemplo, os divisores de 45. Vamos lá, você pega o 45 e simplesmente decompõe. Por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Foi até meio parecido com o do 2, né? E aí você pega uma outra retinha e joga o número 1 lá em cima, ó. E vamos lá. Vou multiplicar esse número 3 aqui. 3 vezes 1, botando do ladinho dele. 3. Ih, que 3 feio que ficou aí. 3. Agora o 3 de baixo, ó. Eu não vou multiplicar pelo 1 de novo, porque não precisa. Mas eu preciso multiplicar pelo 3 de cima, ó. Lembra? Eu sempre multiplico por tudo que está em cima dele. Então, 3 vezes 3, 9. E agora o 5, ó. O 5, eu vou vir multiplicando por todo mundo, porque eu não tinha feito por ninguém ainda. Aí, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 9, 45. E aí eu vou te dar um bisuzinho bem grande. Para você saber se você acertou, o último número que você encontra tem que ser exatamente o número que você decompôs. Ó, o último número que você encontra tem que ser o número que você decompôs. Se o último número que você encontra der o número que você fez a decomposição, é porque provavelmente você acertou. Existe a chance de você ter cometido um errinho, mas ela é muito pequena. Então a chance de você ter acertado é muito grande. Tá bem? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tio, Oi. sabe o que eu percebi? Na maioria dos casos, quando o número é ímpar, ou acaba em 5, por exemplo, 15 ou 45, Sim. o penúltimo divisor dele, o penúltimo maior, vai ser 1/3 dele. Por Sim, exemplo, é verdade. 15 é 5, no É 40 uma característica de um número primo. Por exemplo, o 39, você tem o 13, que é 1/3 de 39. É verdade, você está certíssimo. Sim, vamos lá. O João deu o exemplo aí do 1550. Vamos fazer, João. Então, rapidinho, dá para fazer assim, ó. Vamos pegar, deixa eu só tirar então essa questão 6 aqui, porque para o 1550 eu vou precisar ter um espaço um pouquinho maior. Ó, vamos lá. Lembrando, galera, sentiu dificuldade? Pega a aula todinha e assiste de novo. Eu sei que é uma aula grande, estudar em casa às vezes é um pouquinho difícil, dá um pouquinho de cansaço, mas tem que entender o seguinte, tem muitos alunos que não estão conseguindo estudar. Isso é uma coisa muito triste, né? Mas para você é uma vantagem. E a gente tem que saber explorar cada uma a sua vantagem. Então, já que você está conseguindo ter aula praticamente normal, mesmo que online não seja um presencial, mas tu vê que eu estou explicando para você do mesmo jeito que eu tivesse no curso. Então,
Aproveita que você tem esse contato e vamos fazer um diferencial para vocês ficarem muito fera na frente dessa galera aí, tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui por 2, ó. Por 2 vai dar 775. O João pegou um número bem chatinho aí, mas isso não quer dizer que seja mais difícil por isso. Só as divisões que são mais enjoadas, tá bom? Como aqui termina em 5, eu vou dividir por 5 já logo de cara, ó. Por 1 sobra 2, vai dar 27. Lembrando, você não precisa fazer de cabeça, gente. Pode ir lá no cantinho e fazer, não tem o menor problema, tá? Então, sobra 2, 27 para 5, 5 e por 5 de novo, ó. E aí eu vou por 5 de novo, vai dar 31. E aí ficou ótimo, porque olha aqui que legal, ó. 31 é um número primo pra gente, ó. E aí a gente fez a nossa decomposição, maravilha. Aí deixa eu levantar um pouquinho isso aqui, senão vai ficar muito apertadinho. E aí a gente bota a nossa reta vertical e vamos lá, ó. Escreve o número 1 lá em cima e vamos, ó. 2 vezes 1. Bota do ladinho dele. Galera, é importante que seja do lado. Se você botar desorganizado, vai chegar uma hora que você vai embolar tudo. Tá legal? E eu te aconselho ir circulando os que você já usou. Agora o 5. O 5 eu vou multiplicar lá de cima, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E aí já usei, pronto. Aí agora vem o 5 de novo, ó. Só que, gente, eu não vou fazer de novo 5 vezes 1 e 5 vezes 2. Eu acabei de fazer. Mas eu tenho que fazer 5 vezes 5, que é 25, e 5 vezes 10, que é 50. Ô tio, se por acaso eu fizer a repetição 2 vezes, tem problema? Não tem problema. Mas tem que lembrar de não contar no final, tá bom? Tem que lembrar de não contar no finalzinho aí. Porque se você fizer a divisão errado, se você fizer a multiplicação repetitiva, e você no conjunto de divisores acabar repetindo esse número, ele vai aparecer mais divisores do que deveria. Então tem que tomar cuidado para tu não cometer esse equívoco, tá? E aí, ó, o 31, aí o 5 a gente já usou, ó. O 31 eu não tinha usado ainda. Então a gente tem que multiplicar lá por cima de novo, ó. 31 por 1, 31, 31 por 2, 62. 31 por 5, 155. Vai colocando, ó. 31 por 10, 310. 31 por 25, aí já é besteira fazer de cabeça, ó. Olha lá. Aí tu vai, ó, 775. E 31 por 50, finalmente, 1550. E se o meu último termo foi o número que eu decompus, então eu posso afirmar com bastante tranquilidade que todos esses daqui, ó, são os divisores de 1550. Olha quantos são, gente. Olha que legal. Então, com esse procedimento, você acha os divisores do número que você quiser. Ah, são 20 mil. Consegue. 35 milhões. Consegue. Então, a questão pode colocar o número que você quiser que você faz. É claro que pode ter umas divisõezinhas chatas aqui no meio, mas é só conta. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, galera, foi um prazer enorme estar com vocês mais esse sábado, tá? Um grande abraço para vocês. Beijo no coração. Se alguém tiver tido alguma dificuldade, não entendeu algum problema, quem teve aí algum probleminha de voz falhando, travando, pega o vídeo que eu vou enviar já já no grupo de vocês, é só o tempo de carregar no YouTube para mim aqui, e assiste de novo, se possível hoje ou amanhã, ou durante a semana, e façam as questões que eu passei para você. Quando você vê eu explicando, você acha que entendeu. Você só realmente confirma que você assimilou o conteúdo depois que você se vê fazendo sozinho. Aí você fala, ih, caramba, como é que o tio fez aqui? Ih, por que ele usou aquele 10 mesmo, hein? Ih, aqui será que dá para fazer por 3, por 5? Então, é só quando você está sozinho fazendo é que você visualiza que você realmente absorveu o conteúdo. E fica tranquilo que na aula que vem eu vou começar a aula corrigindo cada uma dessas questões. Então, você não vai ficar avulso. Eu só não corrigi a do módulo 3 hoje, porque esse módulo 4 era muito importante para eu copiar, para eu explicar para vocês.
Tá legal, gente? Então, galerinha, um grande abraço. Beijo no coração de vocês. Até a aula de sábado que vem. Vou dar um tempinho agora para vocês almoçarem. Não esquece que 1h tá começando a aula de português com a tia Nath, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um grande abraço. Beijo no coração, tá? Até próximo final de semana aí. Tchau. Valeu.